Então nós já tentamos segui-lo na sua perspectiva de ser objetivo e direto, já tentamos segui-lo na realidade de pensar com a sua lógica, e hoje vamos tentar aprender com o seu bom senso e o seu realismo. Se você lê os evangelhos, obviamente que você não vai encontrar em nenhum lugar alguma coisa sobre sede discípulos do meu bom senso e do meu realismo. Mas quando a gente olha a caminhada histórica de Jesus de Nazaré, andando debaixo do sol, tecendo as teias de relacionamento na sua vivência humana, a gente vai observando que uma das marcas mais tremendas e mais profundas do existir de Jesus era a marca do realismo e do bom senso. Nós precisamos aprender com o bom senso e o realismo de Jesus, porque entre nós, no meio do povo de Deus, há muita falta de bom senso, há muita falta de realismo. Por exemplo, eu já tenho ouvido muita gente citar o Salmo 127 na perspectiva da promessa que nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E algumas pessoas, com base nisso, resolvem não edificar a casa, porque acham que o Senhor é que edifica a casa. O Senhor não é pedreiro, o Senhor não é mestre de obras. Há muita gente também que diz que não precisa vigiar de maneira nenhuma a sua casa, porque o Senhor é o meu pastor alemão. Eu já ouvi, inclusive, algumas pessoas dizerem assim, mas não é bem isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que se eu estou tentando erigir a casa e o Senhor não está abençoando, a minha construção é vã. Mas diz que eu preciso trabalhar e o Senhor vai abençoar o meu trabalho. Diz que se eu fecho as portas da minha casa com a presunção de um ateu, não vai ser a mesma coisa que fechar a porta da minha casa com uma oração dizendo: Senhor, guarda as portas da minha casa. Então, essa cumplicidade do ser humano com Deus é uma coisa absolutamente importante e imprescindível. Mas no nosso meio, na maioria das vezes, não se raciocina assim. Eu fiquei, inclusive, sabendo recentemente de uma história que um colega me contou. No sábado, nós estávamos viajando aqui do Rio de Janeiro para Brasília e nos encontramos, assim, coincidentemente no aeroporto. Então, no meio do caminho, ele me contou uma história que me fez rir muito. Ele disse que um certo irmão, assim, recém-convertido, chegou à igreja e ouviu o pastor pregando, e o pastor tinha baseado a sua mensagem no texto que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livre. E o homem disse: pronto, todos os meus problemas estão resolvidos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É isso! Não preciso mais de guarda noturno, mais de pastor alemão, mais de seguro de vida, nada, é o anjo do Senhor. E ele saiu numa alegria: é o anjo, minha gente, é o anjo! Descobri o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E ele saiu da igreja animado, e era uma igreja do interior, e ele andou pela estrada. Lá pelas tantas, ele ia passando num lugarzinho assim, tinha uma cancela de uma fazenda, e uma pessoa em pé bem na porta, e a cancela fechada, e o homem ameaçou entrar por ali, e a pessoa que estava à porta disse: ó, não entre por aqui porque tem um touro brabíssimo aí, um chifrão enorme. E aí o moço disse que nada, olha, se eu entrar por aqui, eu poupo a caminhada por volta dessa montanha, eu vou direto e não tem problema. Mas o homem o advertiu: não faça isso, olha o touro. Ele disse: meu amigo, eu descobri a maior promessa do mundo, é o anjo do Senhor que se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Não tem touro, não tem nada. Assim, uma espécie de anjo espanhol, né? Touro vinha e fazia alguma coisa assim. Mas o fato é que o homem, após tentar dissuadi-lo e ver que ele não se deixava convencer, permitiu que ele entrasse, e ele entrou. E algum tempo depois, 1 ou 2 horas depois, esse homem chegou na igreja todo esfarrapado, melado de lama, todo ferido de arames farpados, agarrou o pastor, disse: o senhor me enganou, pastor, o senhor me enganou. Aí o pastor olhou para ele e disse: eu enganei você por quê? O senhor disse que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e eu fui nessa história, entrei numa fazenda, e tinha um tourão lá,
E eu acreditei que o anjo ia me salvar, mas quando eu vi o touro bem em cima, se eu não saísse na carreira, eu estava perdido. E eu tive que correr, entrei num pantanal, numa lama horrível, pulei uma cerca, me feri no arame farpado. Se eu não tivesse corrido, eu estava morto. E o anjo não veio me socorrer. O pastor disse: foi sim. E o homem disse: que nada, como é que eu estou, pastor? O anjo não fez nada por mim, disse: fez. Ele estava na porta da cancela dizendo: meu filho, não entra. Olha o touro. Olha o touro. Meus queridos, toda essa nossa falta de bom senso é porque nós temos tido uma visão errada da vida de Jesus e de como Jesus julgava, como Jesus interpretava, como Jesus entendia a vida. Nós achamos que porque ele era Deus, ele não precisava de bom senso no seu caminhar terreno. Mas nós nos esquecemos de que Deus não é um Deus absurdo. O absurdo havia antes da criação. Notem que quando Deus intervém, o caos ganha ordem, ganha forma, ganha leis, ganha sequência nas coisas. Se Deus não fosse um Deus de ordem, de harmonia, de lógica, de bom senso, e se as coisas que ele faz não tivessem razão de ser, o universo não seria como é. Um dia, a lei da gravidade ia ser para baixo, como é sempre, eu jogo aqui, as coisas caem. Outro dia ia ser para cima, eu jogava o lenço e em vez de cair, subia. Porque é um universo sem bom senso. Mas o universo de Deus tem ordem, e justamente por isso eu posso prever as coisas, elas têm razão de ser, elas têm continuidade, e quando a gente tenta violar essas leis estabelecidas, isso é estupidez. Toda estupidez é antagônica ao bom senso. Nós achamos que como Jesus podia manipular o sobrenatural com o poder da divindade, imaginamos que por causa disso ele estava isento de toda e qualquer preocupação relacionada com o bom senso. Por exemplo, imaginamos que essas realidades todas que dizem respeito à nossa vida e aos riscos que ela corre, na vida de Jesus eram realidades banalizadas por ele. Isso porque ele podia manter muita gente no deserto, porque podia operar um milagre, como fez lá, Mateus 14, 15, 16, nos dão conta de que multiplicou pães para aquele pessoal no deserto. Ou imaginamos que ele não precisava de bom senso porque ele podia atravessar um mar perigoso, porque ele tinha poder para dizer aos ventos que se aquietassem, a natureza que se fizesse cândida e o mar que ficasse absolutamente sossegado. Imaginamos que ele não precisava de bom senso porque ele podia aconselhar uma travessia num mar onde o vento era contrário, porque depois podia ir ao encontro dos seus discípulos andando por sobre as águas. Todas essas interpretações erradas de como Jesus lidava com a vida têm feito com que nós também olhemos para a natureza como coisa de somenos e não poucas vezes a tratemos de maneira estúpida. E assim nós pensamos que a visão que Jesus tinha da vida não era realista, sendo, ao contrário, imaginamos nós, uma visão mágica, irreal e não razoável. Mas nos esquecemos de que Jesus encontrou-se com as multidões dezenas de vezes, mas só multiplicou pães 2 vezes. Que ele atravessou o mar da Galileia dezenas de vezes, mas que só apaziguou os ventos e as ondas 1 vez. Que ele se serviu ordinariamente de um barquinho centenas de vezes, e que ele só andou por sobre as águas 1 vez. Não raciocinando assim, nós transformamos a exceção da vida de Jesus em regra, e a regra da vida de Jesus em exceção. Eu fiquei aturdido quando li, há um tempo atrás, que algumas moças na Coreia, achando que pela fé iriam andar por sobre as águas, tentaram atravessar um rio e morreram afogadas. Isso é tenebroso. Isso é um atestado da mais absoluta falta de bom senso, para não falar estupidez ingênua e bem intencionada estupidez, todavia não menos estupidez. Entre nós há muito disso, porque nós frequentemente transformamos a exceção da vida de Jesus em regra e a regra da vida de Jesus
em exceção para as nossas vidas. É o caso das missões que se organizam com base exclusivamente na perspectiva do milagre. E acham que todos os dias um milagre vai acontecer. E Deus vai, opera aqui, opera ali, opera aqui, opera ali. E a missão nunca se estrutura. Um dia Deus diz, eu vou deixar vocês baterem a cabeça para ver que precisam se estruturar, porque os milagres eu vou operar numa perspectiva de brinde da minha graça, de vez em quando, mas façam a parte de vocês com perspectiva de realismo. Pois bem, gente, o bom senso de Jesus é exercido na perspectiva bíblica do conceito da sabedoria. Quando Jesus exerce o seu bom senso, ele está como que encarnando aqueles conceitos do livro de Provérbios. Quando você lê Provérbios e vai pensando na aplicação dele na vida de Jesus, quando a gente imagina que o verbo se fez carne e a sabedoria da palavra de Deus também estava encarnada em Jesus e que a vivência de Jesus era a síntese de toda aquela sabedoria de Provérbios, então isso se torna absolutamente revolucionário na nossa maneira de perceber a sabedoria em ação na caminhada de Jesus. Sabedoria é um saber prático. Sabedoria é um saber funcional. Sabedoria é um saber operacional. Isso me faz lembrar de Kierkegaard, no livro Temor e Tremor, quando ele diz, até com uma pitada de ironia, de que havia um provérbio na Dinamarca dos seus dias, que rezava que não era de bom alvitre seguir os conselhos de um pregador, de um pastor, porque eram mensagens muito bonitas no púlpito, mas que não tinham absolutamente nada a ver com a realidade. E aqueles que pretendiam estribar a sua caminhada histórica nos conselhos que se dava desde o púlpito, corria o risco então de ver a sua vida se esbagaçar, se esboroar ante a realidade terrível e dura. Eu às vezes fico pensando se entre nós não tem acontecido muito disso. Se muitas das nossas mensagens não têm absolutamente nada a ver com a sabedoria prática da vida, se não são românticas demais, se não são esotéricas demais, se não são abstratas demais, se não são poéticas demais, se não são apenas interessantes, mas que não tenham realmente alguma coisa a ver com a realidade terrível, insofismável da vida que nos cerca. O bom senso é a vivência e a prática da sabedoria concreta da vida. Quando você quiser pensar em bom senso, pense nisto. Eu vou repetir, preste atenção. O bom senso é a vivência e a prática da sabedoria concreta da vida. Nós vamos ver um VT. Ocupada, patrão. O que houve? A colheita, patrão. Os danados gafanhotos estão comendo tudo, patrão. Licença. Bom dia, meu irmão. Ô, pastor, como vai você? Senta um pouquinho, vamos conversar um pouco. O que houve? Tô vendo que o irmão tá preocupado. Tô muito preocupado, viu, pastor? Muito preocupado. Colheita esse ano parece que não vai dar nada. Os gafanhotos estão comendo tudo. Que gafanhoto que nada? Tu não é crente? Crente não tem prejuízo. Negócio de crente não falha. Sua colheita vai ser a melhor da região. O senhor acha mesmo isso? Claro! Só porque tu é crente. Será que é assim mesmo, gente? Isso é conselho de pastor, mas não vá na conversa dele que você pode quebrar sua empresa. O bom senso é a vivência e a prática da sabedoria concreta da vida. E essa sabedoria raciocina com base na revelação natural de Deus. Se chove para mim, chove para o fazendeiro que está ao meu lado, ainda que eu seja crente, ainda que ele seja ateu. Se é seca para mim, é seca para mim e é seca para o fazendeiro que está ao meu lado, ainda que eu seja o ateu e ele o crente. Às vezes a gente, de maneira assim muito romântica, se esquece de que há muitos crentes lá na Etiópia passando a mesma seca. Há milhares de crentes em Moçambique vivendo a mesma situação de estiagem. Mas a gente encontra um caso isolado, onde choveu em cima da horta do crente, e a gente faz daquele caso a regra, quando aquele caso é a exceção. A regra é outra.